Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já vou pedir para você começar esse vídeo deixando um like. Quem não se inscreveu ainda aqui no canal, já aperta o botãozinho de inscrito, liga o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu tô sempre falando aqui sobre coisas que ajudem a gente a evoluir, principalmente quando se trata de família, de educação de filhos, casamento também. Então, se você gosta desse tipo de assunto, de vida nos Estados Unidos, de maternidade real, já se inscreve aqui no canal para você não perder mais nada, tá bom? E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a inteligência emocional na Bíblia. A gente sempre procura buscar, outras fontes de conhecimento, outros livros, cursos. Eu gosto também muito de ver vídeo e tudo isso é maravilhoso. Mas a gente também tem a inteligência emocional na Bíblia. A Bíblia, se a gente for parar para pensar, ela na verdade é um manual completo para a vida, porque ela nos ensina sobre inteligência emocional, ela nos ensina sobre o trabalho, ela nos ensina sobre o casamento, sobre a educação dos nossos filhos, sobre como agir com nossos amigos. Ela nos ensina como crescer como pessoa, como crescer espiritualmente, como estar mais próximo de Deus. Ela nos ensina... é um manual pra gente ter uma vida maravilhosa, né? Existem algumas, eu não queria chamar de regra, mas vamos dizer princípios, né? Que na vida cristã a gente não é obrigado a viver, porque a gente é livre. A gente é livre, mas quando a gente segue esses princípios, a gente se beneficia. Esses princípios eles foram criados por Deus para que a gente tenha uma vida plena e feliz. Se não existissem leis, se não existissem regras, tudo iria ser uma loucura. Não ia existir limite pessoal, não iria existir respeito ao próximo, não iria existir ofensa, tudo seria considerado normal. Então a vida, o mundo seria um caos. Então por isso que Deus também estabeleceu esses princípios para que a gente tenha uma vida plena e feliz. Eu queria mostrar para vocês como a Bíblia tem algumas coisas de inteligência emocional, alguns princípios, alguns ensinamentos de inteligência emocional que podem ser super benéficos para a nossa vida, para que a gente realmente tenha uma vida feliz. O que eu vou estar lendo hoje está no livro de Efésios, capítulo 4. E aí começa logo no versículo 25, como viver a nova vida, que seria a vida em Cristo. O versículo 25 fala assim: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. E gente, a verdade é algo básico, mas que muitas vezes a gente não leva tão a sério, e acaba mentindo com coisas pequenas. Alguém liga e aí você fala pro seu filho: ai filho, fala que a mamãe não tá. Gente, a gente não pode mentir nem com essas coisas pequenas. Porque se a gente começa a mentir com essas coisas pequenas, a gente começa a ensinar os nossos filhos que a mentira tá ok, e a gente começa também a colher frutos ruins para nossa vida. O primeiro de todos é que depois a gente se sente culpado, depois fica com aquele incômodo aqui dentro. E outro é que as pessoas acabam não acreditando mais na gente e a gente acaba ferindo relacionamentos com as outras pessoas. E a verdade é um princípio básico, é algo que fala de caráter, que fala de quem você é. Daí no versículo 26 fala assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Ou seja, aqui ele fala que a raiva ela não é um pecado, mas se você passa o dia inteiro com raiva, se você fica com raiva de tudo, se você não consegue se curar dessa raiva durante o seu dia e deixando essa raiva de lado e dar lugar a outros sentimentos, você acaba pecando. E depois ela ainda fala assim: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Por quê? O que é que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui de casamento, certo? Quando eu fico com raiva do David, se eu deixar, a minha cabeça começa a se encher de pensamentos, de coisas muito ruins. E aí ela vai me lembrando de todos os defeitos que ele tem, de todas as coisas de errado que ele fez, e vai levando essas coisas de errado a um nível muito maior, dando muito mais importância a isso do que o homem maravilhoso que ele é, de caráter, excelente marido, excelente pai,
se esforça também para evoluir emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E aí, quando eu tô com raiva, esses pensamentos, eles começam a me levar assim para o dark side, né? Para um lado negro de tudo, porque eu só consigo ver coisa ruim e eu vou alimentando isso e vai se tornando algo muito pior. Então, quando a gente fica com essa raiva enorme e vai alimentando essa raiva durante o dia e vai deixando que esses pensamentos se multipliquem na nossa cabeça, a gente dá lugar para que o inimigo venha tentar a gente de cometer algo que é ruim. De repente começar a pensar que talvez a separação seja a solução, de repente começar a pensar que talvez outra pessoa seria melhor na sua vida. Então, quando esses pensamentos começam a vir, a gente tem que cortar eles ali. E uma maneira de cortar é começar a orar, é falar para Deus: Senhor Jesus, eu sei que esses pensamentos não são bons para mim, eu sei que esses pensamentos eles não são verdadeiros, não é isso que a palavra do Senhor diz, não é isso que vai trazer alegria para minha vida, e eu preciso agora, Senhor, começar a substituir esses pensamentos por pensamentos bons, por pensamentos puros. Eu preciso começar a lembrar toda a bondade do meu marido, todas as coisas boas que ele faz, as qualidades que ele tem, e isso é muito maior do que qualquer defeito que ele tenha. E aí, quando eu começo a fazer isso, esses pensamentos eles começam a reverter e eles saem da minha mente. Então é disso que a Bíblia está falando, é da gente não deixar essa raiva inflamar aqui o nosso coração para que a gente venha a pecar, para que a gente venha a ser tentado pelo inimigo a fazer algo ruim, tanto pra gente quanto para os outros. E muitas vezes a gente é tentado com pensamentos que não são verdadeiros, com pensamentos de que se a gente fizesse algo a gente estaria resolvendo esse problema, mas na verdade a gente não estaria, a gente estaria pecando e a gente estaria fazendo algo ruim tanto pra gente quanto para os outros. Aí no versículo 29 fala assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus nos libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, além dessa questão de não alimentar essa raiva, não deixar com que ela exploda aqui dentro da gente, levando isso, né, a outras atitudes mais sérias, atitudes ruins, a gente precisa acabar com essa raiva, a gente precisa eliminar isso de dentro da gente e a gente precisa perdoar aos outros, né? Muitas vezes a gente tá cheio de orgulho aqui dentro e a gente fica ali alimentando aquela raiva por causa desse orgulho. E se a gente simplesmente deixar esse orgulho de lado e se tornar humilde, a gente vai conseguir perdoar e a gente vai conseguir começar a enxergar as coisas boas e deixar as coisas ruins de lado. E o que eu achei interessante aqui também é que fala sobre falar as palavras boas, não fala palavras que fazem mal aos outros. Então, se a gente tem algo para falar para os outros, mesmo que seja um feedback que não é tão positivo, que não é um feedback assim construtivo, né? Até porque se for algo simplesmente para ofender alguém, a gente não vai falar, porque aí não tem sentido. A gente também tem que deixar esse pensamento de lado. Mas se a gente precisar dar um feedback a uma pessoa que a gente confia muito, que é muito nosso amigo, ao nosso cônjuge, porque um dos nossos papéis também é exortar aquela pessoa. Então, se a gente precisa dar um feedback, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas palavras, para que elas não sejam palavras ofensivas e para que elas não façam mal. A gente tem que dar esse feedback com cuidado nas nossas palavras, observando sempre aquilo que a gente fala. Ela diz assim: usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam. Então, muitas vezes a gente pensa: nossa, mas se aquela pessoa fizesse isso, ela ia conseguir isso, algo que ela necessita. E a gente quer ajudar,
Mas primeiro a gente precisa ter intimidade suficiente com aquela pessoa e segundo, a gente precisa falar com palavras boas, a gente precisa falar com amor e a gente precisa falar com coisas que vão ajudar e não simplesmente ofender aquela pessoa. E olha que bacana que fala aqui também. Nada de gritarias, insultos e maldades. Então sempre que a gente sentir vontade de gritar, de insultar, seja aos nossos filhos ou ao nosso marido, a gente precisa parar. É por isso que a gente não pode alimentar essa raiva. Então a gente tem que aprender maneiras de primeiro conhecer a nós mesmos, de reconhecer que está ficando com raiva, né? Tipo assim, quando eu começo a ficar com raiva, o que é que acontece? Eu, pelo menos, a minha mão começa a fazer assim, ó, e me dá vontade de fazer... Então, quando a gente vai começando a ficar com essa raiva, a gente precisa parar ali e a gente precisa controlar essa raiva. Seja sair um pouco do ambiente e respirar em outro lugar, seja colocar uma música mais tranquila, seja orar, todas essas coisas me acalmam, mas o que eu mais faço é sair do ambiente, respirar e colocar uma música. Talvez para você seja usar um mantra, alguma frase que te ajude, seja deixar lembretes na geladeira ou ao redor da casa, se mantenha calma, tenha paciência, talvez seja isso. Eu não sei o que é que vai te ajudar, mas é interessante a gente ter alguns mecanismos que nos ajudem a acalmar nesse momento de raiva. É óbvio que a gente é humano e muitas vezes vai acabar acontecendo, mas a gente precisa se munir de coisas que nos ajudem a lutar contra isso e acabar com essa raiva antes que ela se torne algo que nos faça insultar os outros e que nos faça gritar. Eu preciso confessar que há um tempo atrás eu era a pessoa que gritava todos os dias. Não com o David, que graças a Deus a gente nunca gritou um com o outro e foi algo que foi estabelecido desde o princípio do nosso relacionamento que não aconteceria, porque a gente precisa se respeitar. Mas acontecia muito com os meninos, porque eu perdi a paciência e eu não sabia parar essa raiva ali, me controlar e seguir de uma outra forma. Hoje em dia, existem dias que eu erro, mas não é mais todo dia. E eu sigo evoluindo, eu sigo procurando melhorar, eu sigo procurando crescer. E para isso a gente precisa conhecer princípios maravilhosos que a gente pode encontrar na Palavra de Deus e que a gente pode encontrar também, é claro, em outras fontes de conhecimento da inteligência emocional. Como eu falei no início, sejam livros, sejam vídeos, sejam cursos. E a gente vai aprender isso na teoria. Agora, pra gente colocar isso na prática, eu preciso te dizer que a gente precisa orar a Deus e precisa buscar o Espírito Santo. A Bíblia fala que alguns dos frutos do Espírito Santo são paciência, amor, mansidão, e a gente precisa buscar esses frutos no Espírito Santo, em Deus, orando e pedindo a Ele para nos dar isso. Porque não adianta somente a gente ter a teoria, mas a gente não ter a força aqui dentro que a gente precisa para realizar essas coisas. E eu digo a você que isso vem de Deus, porque a gente, sozinho, a gente não consegue. E o que eu queria trazer para você hoje é isso, de que a gente pode encontrar esses princípios na Bíblia, de que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para colocar em prática e de que são princípios e ensinamentos maravilhosos para com que a gente tenha uma vida mais plena e feliz. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aí um like para mim se você acha que faz sentido e te ajudou de alguma maneira. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo e liga o sininho das notificações. Um grande beijo e fica com Deus!